Live social, sextou, e a gente está aqui porque nós acreditamos que através da educação, da informação, da prevenção, a gente consegue gerar conscientização. E com a parceria da Unifunvic, a sua faculdade de Pindamonhangaba, o Centro Universitário Vida Cristã está com o vestibular de inverno. E olha, tem cada curso mais de 30 na graduação e também na pós-graduação. Temos também a parceria do Instituto Inilibras e também o COP, Conselho de Pastores de Pindamonhangaba. Bom, hoje nós estamos aqui com 2 mestres do Unifunvic, do Centro Universitário Vida Cristã. E nós vamos aqui estar falando com esse tema tão preocupante, que é a saúde do trabalhador. E quais as políticas públicas, quais as prevenções, quais os cuidados que está tendo, né, o setor público de saúde, também as empresas, as indústrias, todos os segmentos com olhar especial para o trabalhador. Nós estamos aqui com a mestre Denise Carvalho, que é professora do Unifunvic no curso de enfermagem. Nós temos também o professor Renato. Ele tem a especialização dele, é mestre em vigilância sanitária e também está atuando como professor no curso de nutrição do Unifunvic. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Renato? Bem, olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar e começar a nossa live aí em plena sexta-feira, né? Estamos ao vivo aí, os alunos que se estiverem aí participando, pode fazer perguntas, depois a gente vai respondendo, os convidados, os professores vão respondendo à medida que for possível. A primeira pergunta aqui vai para a nossa querida Denise, professora Denise. Professora Denise, o enfrentamento da pandemia do coronavírus faz só parte das funções essenciais da saúde pública, ou seja, só a saúde pública que tem que se preocupar com essas prevenções? Qual é a sua visão e qual é o seu olhar? Bem, Simone, assim, a saúde do trabalhador é um campo da saúde coletiva, né? E é definida como assim, um conjunto de ações da vigilância e de assistência, né? Que visa a promoção, a proteção, a recuperação, a reabilitação da saúde dos trabalhadores, né, que estão submetidos a riscos, né? Mas isso não é uma função apenas da vigilância, né? Não é um serviço público, isso é uma atuação em conjunto com toda a população. Só a gente esperando que a vigilância, a atuação da vigilância seja suficiente, não vai ser. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? A saúde do trabalhador tem que ser um trabalho em conjunto com a vigilância, com as empresas, com o trabalhador, com toda a sociedade. Ok. Denise, quais os protocolos de manejo individuais, né, de higiene e de uso de equipamentos de proteção para que se tenha esse controle geral da disseminação e da exposição desse vírus? Na verdade, Simone, existe um protocolo já de recomendações, né, medidas individuais de higiene, de uso de equipamento de proteção, inclusive as empresas, elas fornecem, teoricamente, né, existe leis que, em favor do trabalhador, que essas empresas precisam fornecer esses equipamentos de proteção individual, né, hoje principalmente, né, tantos como máscara, luva, e dependendo da atuação, aonde esse trabalhador ele está atuando, tá? Mas, infelizmente, nós temos visto muitos sindicatos, né, que têm colocado que muitos desses equipamentos, dessas recomendações, desse protocolo não têm sido seguidos nas empresas. Isso é uma coisa que realmente precisamos estar atentos, que precisa, né,
ter esses equipamentos de proteção individual, seguir os protocolos de recomendações, essas medidas de proteção individual precisam ser seguidas. Todas as empresas têm, ok? O que precisa é serem seguidas. Ok. Professor Renato, que bom estar com você aqui nessa live, é um jovem professor e já está aí, é um mestre, né? Professor Renato, tanto na sua área de vigilância sanitária e também na sua área aí de nutrição, né? No início da pandemia, lá para janeiro, onde aconteceu aquele pico lá em Wuhan, na China, foi detectado, se cogitou, né, no início, que aqueles trabalhadores que estavam manuseando aqueles animais, né, vivos ali, então, foi aqueles frutos do mar, né, naquele mercado lá de frutos do mar, provável, né, logo no início foi cogitado que essa contaminação veio pelo manuseio daqueles animais vivos. Qual que é o seu olhar, o seu posicionamento com relação a isso? Né? O senhor da área da nutrição e vigilância sanitária. Tem os hospitais, né, que trabalham com essa questão da alimentação, tem as escolas, tem as indústrias, e também tem até nós, do uso doméstico. O que você recomenda para a gente? Bom, boa tarde. Primeiramente, agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando, né? Essa sugestão, essa hipótese, né, na verdade, que surgiu desse mercado, é uma coisa que a gente vem na nutrição já há muitos anos falando no micro, né? O que aconteceu nessa pandemia foi a extrapolação do que normalmente já acontece nas indústrias e no restaurante. Esse tipo de contaminação que sai de um alimento ou que sai de alguma preparação e passa os limites físicos ali, ele vai para as pessoas, vai para as bancadas, é chamado comumente de contaminação cruzada. Então surgiu essa hipótese de que uma má manipulação, uma falta de higiene naquele mercado, da parte dos manipuladores, né, daqueles funcionários daquele mercado, fez com que uma contaminação que, num primeiro momento, só era restrita àqueles animais, aquelas gaiolas dos animais, passasse para as pessoas, que foi disseminada no mundo inteiro. Nós nunca tivemos um surto dessa magnitude que atingiu o Brasil de tal forma, né? Alguns anos atrás, nós tivemos a gripe suína, nós tivemos H1N1, outros vírus, né? Outras pandemias que não foram tão graves, principalmente aqui na nossa região. Mas, mesmo aqui no Brasil, nós sempre tivemos casos isolados de problemas vindos de má manipulação, de má higienização em indústrias, em fábricas. Isso não foi tão amplamente divulgado. Eu acho que é importante, acima de tudo, depois que essa pandemia passar, que fique esse ensinamento para a gente, que a gente tem que ter cuidado com a nossa manipulação, seja ele no ambiente de trabalho ou mesmo assim quando a gente chega na nossa residência. Logo que começou a pandemia, vieram informações oficiais do governo, do Ministério da Saúde, até mesmo do OMS, para a gente fazer a lavagem dos produtos quando a gente retorna ao mercado, né? A gente chega, antes de fazer esse armazenamento, a gente está lavando aquela embalagem. Isso, na verdade, era uma coisa que a gente já deveria fazer de sempre, porque o mercado, ele sempre é um local contaminado, não só com o coronavírus, né? Existe vírus da gripe normal, existem diversas outras bactérias e micro-organismos que sempre estiveram por aí, claro que com um potencial de causar uma doença ou causar um óbito muito menor do que o coronavírus, numa proporção muito menor, mas eles sempre estiveram por aí e a gente nunca teve esse cuidado. Então eu acho que agora, com o nosso trabalho, com esse medo, né, que a gente está desse vírus, eu acho que a gente vai levar um aprendizado para a vida sobre isso. Claro que quando a pandemia passar, a gente vai começar a voltar para a normalidade, diminuir um pouquinho o nível de alerta, mas alguns cuidados a gente vai ter que continuar tendo, como esse de lavar as coisas, de fazer a higienização correta das mãos. Antes mesmo da pandemia, pouquíssimas pessoas saíram para comprar álcool em gel, ninguém falava de álcool em gel, álcool 70, e agora virou uma corrida, no começo virou uma corrida aos supermercados para comprar, tanto que acabaram, e eu espero
que após essa pandemia isso se torne um hábito nosso da população, porque essa prevenção vai eliminar o risco de outras doenças futuras. A gente vai estar fazendo uma prevenção de diversas patologias que podem vir a surgir ou mesmo renascer. A gente está tendo várias doenças que antigamente já eram ditas como suprimidas, que não tinham mais como passar para frente, elas estão retornando. E esses hábitos higiênicos que nós estamos sendo forçados a fazer por conta da pandemia vão nos ajudar a evitar isso futuramente. Então, infelizmente, que estamos passando por esse momento dificílimo, né? O mundo está passando por isso, mas eu acho que é um aprendizado muito grande para a gente isso, que a gente vai começar a olhar com outros olhos a prevenção, não achar que é bobeira, não achar que é exagero. Tem aquele ditado, né? Não, que não mata fortalece, tem que pegar anticorpos, e a gente vê que não é bem assim, né? A gente vê que a gente precisa ter cuidado, esse cuidado ele precisa ser prolongado num tempo pós-pandemia, porque senão outras pandemias poderão surgir, talvez com uma taxa de mortalidade até maior do que esse coronavírus, né? Esse coronavírus pode ser um alerta, um chacoalhão na gente, falar, presta atenção, vamos modificar aqui os nossos hábitos, a nossa rotina, que pode ser que venha coisa pior aí. Professor, só dando um adendo aí que realmente, assim, de modo geral, os maiores focos da higiene ocupacional são os agentes biológicos, são os maiores causadores, né, de enfermidades, de doenças. Então, é muito importante realmente esse ponto, né, que as empresas estejam atentas, inclusive fazendo esse tipo de educação contínua nas empresas, trabalhando a conscientização da importância da proteção, né, por meio da higiene. Isso é algo assim que, a partir de agora, tomara, né, que se consiga construir uma consciência da importância de evitar as doenças por meio assim, da higienização. Sim. Ok. Eu ia puxar o gancho para você, Denise, você adiantou. Mas vamos lá. Aí eu volto para o professor Renato. Professor Renato, quais, na área da nutrição, né, quais aí os protocolos de manejo, né, individual, coletivo, das empresas, os equipamentos, né, para que se tenha esse controle maior da disseminação do vírus? Bom, especificamente na área de nutrição, aqui no estado de São Paulo, a gente já tem desde 2013 a legislação estadual que ela dita diversas normas para a produção de alimentos, inclusive essa do controle de transmissão de doença. Claro que esse protocolo, essa legislação feita naquele ano, ele não cobre todas, principalmente o coronavírus. Mas já nesse documento já é falado sobre obrigatoriedade de higienização correta de mãos, é falado como deve ser feito, higienização de utensílios, de materiais recebidos. Nessa legislação já é obrigatório essa higienização dos materiais recebidos antes de ser colocado em armazenamento. Nessa legislação há uma série de normativas. Com essa pandemia, esse surto que a gente está vivendo, vários estados e municípios têm colocado à disposição da fiscalização e das empresas outros protocolos. Os protocolos mais comuns, que mais vêm sendo utilizados, são a utilização de máscara nasobucal, né, que tem que cobrir totalmente o nariz e a boca para evitar a disseminação ali. Lembrando que essa máscara também tem que ser trocada, a gente não pode ficar o dia inteiro com aquela máscara sem trocar, porque ela pode ser foco de contaminação. A gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai retirar nossa máscara, onde que a gente vai estar colocando essa máscara, isso principalmente no nosso ambiente de trabalho. Se a gente está com um funcionário, um colega de trabalho que tira a máscara, coloca em cima da mesa, coloca numa bancada, coloca em qualquer lugar, aquela máscara pode ser foco de contaminação não somente do Covid, né? No nosso corpo existem diversos micro-organismos e bactérias que estão ali só esperando o tiro de largada para fazer uma contaminação numa outra pessoa. Também existe o protocolo de maior higienização de mãos, coisa que quem não é tanto da área de produção de alimentos, pessoal de escritório, por exemplo, não está tão acostumado. Mas nós que somos da área de produção de alimentos, alguns locais até tem um relógio que toca de meia em meia hora, fazendo o funcionário parar o que ele está fazendo para fazer essa higienização de mãos. Isso, alguns escritórios de São Paulo, que eu fiquei sabendo, colocaram, o pessoal teve um meio, nossa, o que está acontecendo? O que é isso?
mas a gente que é da produção já está um pouco mais acostumado. Temos também o protocolo de usar aquele face shield, né? Alguns locais estão fazendo a obrigatoriedade daquele face shield. Aquele face shield, ele é indicado quando não há como a gente conseguir manter a distância entre as pessoas, né? Por exemplo, garçom, recepcionista, manobrista, pessoas que no trabalho, por ocupação do trabalho, não vão conseguir manter aí 1,5 m, 2 metros de distância de outra pessoa. Então eles utilizam aquela proteção extra para impedir que alguma gotícula de saliva, espirro, caia na face daquele nosso funcionário, daquele nosso colaborador. Só que ela não pode ser utilizada somente com ela, né? Ela também tem que ser utilizada com a máscara por baixo. Porque aquela proteção de acrílico, ela não é fechada, né? Ela pode estar entrando contaminante ali ou saindo contaminante também. Então, a gente tem que fazer o nosso funcionário falar com ele, conversar com ele sobre a importância disso. E puxando um gancho lá do começo, que a professora Denise falou da vigilância, eu acho que é importante a gente ressaltar que a vigilância, o Ministério da Saúde, tem um papel fundamental nessa prevenção da propagação da doença. Só que eles são órgãos principalmente passivos. A vigilância dificilmente atua de forma ativa nos locais, ela não vai batendo de porta em porta, verificando como está cada estabelecimento, ela vai mais por denúncia. Então, é obrigatório da empresa que faça um ambiente seguro para aquele colaborador, sem que a vigilância vá e faça essa obrigatoriedade. Porque se a empresa esperar a vigilância bater na porta dele para começar a ter adequação, pode ser que ele pode passar a pandemia inteira sem pegar essa visita, expondo os funcionários dele a riscos desnecessários. Porque quando a gente está saindo para trabalhar, todos nós estamos ficando expostos. Nós temos que sair, nós temos a rotina, nós temos aquelas atividades ditas essenciais, né, que no começo só elas ficaram abertas. Então esses funcionários já estavam mais expostos ao risco. E daí a empresa não fornece o EPI, né, não fornece a máscara, não fornece o álcool, não dá treinamento para esse funcionário, não explica o porquê que estão colocando aquelas regras, ou não explica como utiliza a máscara, como utiliza o face shield. Isso vai fazer com quê? Com que o funcionário aumente o risco de exposição dele, né? E eu agora, não sei se vocês viram, o pessoal de casa aí viu também, que acho que, se não me engano, desde o começo do mês passado, no meio do mês passado, as instâncias maiores do trabalho de decisão colocaram o Covid como doença laboral. O que isso significa, né? Que o empregador, a empresa, o local de trabalho, ele é responsável pelo trabalhador nesse sentido, ele tem que dar as ferramentas, o treinamento, e caso o funcionário se contamine lá dentro pelaquela empresa, por negligência da empresa, aquela empresa vai ser penalizada. Eu acho que, infelizmente, só essa legislação veio um pouco mais tarde. Essa legislação foi um pouco retardada, veio agora no meio da pandemia, quando já estava bem alastrado. Mas, pelo menos, é um suporte maior, porque agora a empresa, além de ter que seguir todos os protocolos por conta de medo de vigilância, né, por exemplo, ela vai ter que seguir também por medo de um processo trabalhista, né? Então, é mais uma força ali obrigando aquela empresa a seguir. Claro que tem várias empresas que já estão seguindo todos os protocolos por consciência, porque eles sabem que a força de trabalho dele é muito importante. Eles não estão querendo colocar o funcionário dele em risco. Mas nós sabemos também que muitas empresas só agem para apagar incêndio por força de lei, por força de um órgão fiscalizador, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa situação. Mas são pontos bons que vão fazendo com que o trabalhador, principalmente agora nessa retomada das atividades, que o nosso estado e principalmente a nossa região aqui do Vale do Paraíba está vivendo, dá segurança para esse trabalhador, né? E esse trabalhador, ele sabe que ele vai ser amparado, que ele está se expondo ao risco ali, mas tem um respaldo, sabe que a empresa está ajudando, que o Estado também está por trás ali, com uma legislação muito mais incisiva em relação a isso. Ok, professor Renato. Agora eu volto aí para a professora Denise. Professora Denise, diante do que foi exposto pelo professor Renato, né, há relatos também na área de enfermagem, principalmente lá dentro dos hospitais, enfermeiros, a equipe técnica, toda a equipe que trabalha nos hospitais, há relatos aí de profissionais, inclusive do sindicato,
essas denúncias, né, das condições de trabalhos, do trabalho, da higienização inadequada, das jornadas excessivas, né, a falta de treinamento, a falta de equipamento, tudo que foi colocado pelo professor. Na área da enfermagem, então, a senhora também tem uma empresa de home care, né? Então, como é que você, quanto professor, o que você passa para os seus alunos? Qual é a visão e conhecimento que você passa para esses alunos e também, né, para aqueles que estão nos assistindo aí? Simone, na verdade, assim, os profissionais de saúde estão na linha de frente, né, e principalmente o pessoal da enfermagem, né, que recebe os pacientes com Covid, né, os EPIs são muito importantes e a empresa é obrigada a fornecer, né? Então, os hospitais, os locais de trabalho, onde o pessoal de enfermagem está trabalhando, eles são obrigados a fornecer a viseira, a máscara, a luva, tudo aquilo que é necessário, é uma obrigação, né, dos locais de trabalho. E também o treinamento. Mas isso vai muito além, né? Eu acredito que só seguir esses protocolos não vão resolver, né? Tem muito mais coisa além disso. A gente for pensar, a gente tem aí a carga horária excessiva de trabalho, né? Uma carga horária muito grande de trabalho, que acaba, assim, expondo esses profissionais da área de saúde, uma carga física muito grande, além de uma carga emocional, né? Porque não é fácil você saber que você tem que se proteger e proteger os seus, né? Porque uma pessoa que trabalha na enfermagem, ela pensa na sua própria proteção, mas fica muito preocupada, né? Então, a carga psíquica é muito grande, porque fica uma carga muito grande sobre os seus ombros, de além de se proteger o paciente e proteger os seus familiares, né? Então, cabe aí o pessoal, né, a administração desses profissionais aí, é muito importante rever não só os protocolos, mas rever carga horária, rever como trabalhar com esses profissionais para que possa minimizar, né, esses efeitos emocionais e mesmo a carga física. Então, é muito importante não só seguir os protocolos. Só seguir os protocolos e ceder é muito importante, os EPIs sim, mas só isso não basta, né? É necessário também que se pense na sobrecarga física, no cansaço, na fadiga que esses profissionais vêm sofrendo, não só fisicamente, mas psiquicamente também, né? Então, é muito importante que se abra, né, uma visão mais ampla, né, um olhar mais amplo para esses profissionais, para que possa se abrir aí um horizonte melhor, para que eles possam atuar de forma melhor, né, e pensar realmente que eles são seres humanos, precisam ser também atendidos de forma adequada. E eu abro aqui uma reflexão e até agradecimento por aquelas pessoas, aqueles voluntários que foram até os hospitais, continuam indo, né, aos hospitais para levarem essa questão do carinho para esses profissionais, através de música, através da arte, né, até com orações na porta ali dos hospitais. Essa demonstração de carinho foi bem louvável. E continuar, que esses voluntários continuem fazendo isso, levando essa manifestação de apoio, de carinho, esses aplausos, né, que foram dados aí aos profissionais da área da saúde no início. É a atitude louvável, né, do cidadão, do voluntário, dessas equipes. É uma questão de humanização também, né, de ser solidário com aqueles que estão ali na linha de frente, principalmente aqui no caso que a gente está falando de saúde, né, dos enfermeiros, dos médicos e todos que trabalham nos hospitais, né? Então, isso a gente também reconhece aqui, parabeniza aqueles que se colocaram à disposição para isso. Professor Renato, Simone, com você. Oi.
Só acrescentar aí, né, que assim, desculpa aí interromper, mas assim que essa carga psíquica realmente é muito importante, né, o apoio, né, dos voluntários realmente é muito importante, porque a sobrecarga, principalmente psíquica, né, desses trabalhadores pode, assim, mobilizar angústias, medo, sensações, né, de desconforto, impactar negativamente a autoestima. Então, realmente é muito importante esse apoio da sociedade também a esses profissionais. Eu queria ressaltar isso. Ok, professora Denise. Professor Renato, aí a gente já vai aí para as nossas considerações finais. Passou rápido aí a nossa live, está caminhando aí. Mas, professor Renato, eu não sei se o senhor teve conhecimento recentemente aí, acho que foi na terça-feira, se eu não me engano, de terça para quarta, que houve-se uma conjectura, né? Que receberam aves, né, daqui do Brasil, e lá o pessoal da China e disse que tinha ido vírus, né? A possível. Aí as pessoas que estão aqui embaixo, as pessoas, né, como eu, leigas, né, vê aquilo, por isso, meu Deus, aí o pessoal, não vou comer mais, então, porque através do frango pode estar o coronavírus. Eu tenho certeza que houve esse questionamento das pessoas, houve esse desespero. Você aí, especialista, né, mestre aí em vigilância sanitária e também da área de nutrição, o que você fala sobre isso, Renato? Bom, eu cheguei a ver essa notícia e, na verdade, eu acho até um pouco improvável que tenha acontecido alguma coisa nesse sentido. Não estou descartando totalmente a hipótese, mas a chance de ter acontecido é muito pequena. Porque o Brasil ele é um local de muita exportação de carne seja bovina, suína ou de aves. Então, o conhecimento técnico que o Brasil tem na produção e exportação é muito grande. As empresas, as indústrias, principalmente dos frigoríficos, desde o começo da pandemia, já têm colocado o protocolo de produção de alimentos muito superior do que o restante da sociedade. Eu lembro que logo no comecinho da pandemia, lá fora, quando estava na Itália, o Ministério da Agricultura liberou uma portaria falando sobre a produção de ovinos no sul do país, falando protocolos específicos, porque foi visto que na Europa os ovinos estavam contaminados, era uma coisa nesse sentido. Nem se existia um caso aqui no Brasil de coronavírus, e o Ministério já estava em cima da produção de carne. Então, é uma chance pouca, mas pode ser, só que eu acredito que não é uma coisa para a gente ficar alarmado. A produção brasileira de alimentos ela é bem precisa, dificilmente a gente vê surto de alimento enlatado, de alimento de carne aqui no Brasil, a gente não tem tantos, a gente vê muitos casos lá fora, quando a gente teve aqueles casos de vaca louca na Inglaterra, na década de 90, começo de 2000, pouquíssimos rebanhos aqui no Brasil foram afetados, as nossas exportações não foram tão afetadas, porque aqui no Brasil a gente tem um controle muito grande disso, né? As nossas medidas sanitárias, principalmente nessa parte, elas são muito boas. Então, não é motivo para pânico. Existem já alguns estudos estrangeiros que eu andei lendo no começo do mês passado, falando que a chance desse vírus se propagar por alimentos é muito pequena, porque se a gente está pensando em alimentos quentes, por exemplo, o calor ali vai estar matando esse vírus, né? E se a gente está pensando num alimento congelado, ele passou por um processo de ultracongelamento. Antes desse ultracongelamento, os alimentos eles passam por uma sanitização industrial, que não é jogar cloro ou jogar álcool, é um outro tipo de processo totalmente eficiente, que deixa o alimento ali praticamente estéril, vamos colocar assim. Então eu não vejo motivo para a gente ficar alarmado, principalmente vindo essa notícia do país que, até onde se sabe, originou essa propagação, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver, ficar atento, não levar como verdade, mas também não levar como mentira. Eu acho que é muito precipitado da parte de todo mundo já ficar alarmado, falar que não vai comer carne por conta disso, ou então falar que a China está mentindo e que é a invenção da cabeça deles.
eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais para saber realmente o que aconteceu, se foi isso mesmo. Se não me engano, técnicos do Brasil esta semana já foram para a China verificar esse lote. Então, eu acho que a gente tem que esperar uma confirmação oficial mesmo de órgãos brasileiros, porque o Brasil também é muito... Ele quer saber, né? Ele é o interessado principal ali, o governo brasileiro é o interessado principal para saber a verdade se aconteceu ou não. Então, eu não vejo motivo para a gente ficar alarmado. A gente pode continuar comendo frango normalmente, que a gente não vai pegar coronavírus pelo frango. Ok, mas realmente é assim, a informação, o conhecimento, ele precisa chegar à população de forma muito clara. Então, esse é um trabalho das nossas lives, as nossas lives social, ela tem esse intuito, esse objetivo de trazer informação de forma simples, clara, para que seja acessível a todos que estão nos ouvindo. Foi muito bem a sua colocação, professor Renato. Eu só como frango, ia ser terrível para mim, porque eu só como frango, não como carne vermelha, pronto. Mas tudo bem. Professora Denise, eu volto com você aí. E a minha pergunta, já puxando também o gancho dessa questão de agrário, essa questão da população, a vacina está prestes aí, né, a ser uma evidência, né? A gente já está caminhando para isso. Como enfermeira, como mestre aí na área da enfermagem, o que você me fala sobre essa questão da medicação, desses medicamentos, que está uma guerra aí, né? Há dois lados aí, né? Cloroquina, ivermectina, e aí? Quem que está certo, quem que não está, o que funciona? É claro que isso, tudo, no meu entendimento, que sou leiga, né? Mas o que a gente tem ouvido e tem visto, tudo, como o professor Renato falou, está tudo ainda muito sendo estudado, ninguém fechou nada sobre nada, né? Então, não tem como a gente fechar nenhuma questão ainda. Mas vamos lá, qual o seu posicionamento como cidadã na sua área de enfermagem, como profissional? Bem, para começar sobre a vacina, realmente é o passo mais importante que a gente está, né, indo, que os profissionais, os pesquisadores estão indo ao encontro, que realmente o necessário agora é a vacina, né, para que possa realmente a gente estabilizar pelo menos aí essa situação de pandemia. Quanto aos medicamentos, Simone, realmente, como você falou, é tudo muito novo. Por que veio essa questão da cloroquina? Porque, na verdade, teve um primeiro trabalho que foi feito, um dos primeiros, até em fevereiro, teve um trabalho in vitro, e dentro do laboratório, a cloroquina e um outro antiviral, ele conseguiu matar o coronavírus. Por isso que veio essa cloroquina com tanta ênfase. Isso foi um dos primeiros trabalhos que foi feito, teve esse resultado. Mas foi assim, um trabalho in vitro, né, em laboratório, não foi no ser humano, que tem respostas diferentes, né, de ser um trabalho in vitro. Tá? Mas só para esclarecer por que veio essa ideia do cloroquina, porque teve trabalhos em laboratório in vitro que comprovava a sua eficiência, tá? Agora, quanto ao tratamento com a cloroquina ou com outros medicamentos, a gente sabe que, né, eu como enfermeira, trabalhei em terapia intensiva, por exemplo, há muitos anos, e isso é um tratamento complexo, não é apenas uma medicação. Então, é importante aí o antiviral, é importante o quê? O anti-inflamatório sistêmico, que são os corticoides, é importante o antibiótico, porque as bactérias acabam se aproveitando também e agravando essas infecções. Então, é um conjunto de medicamentos, não tem um medicamento milagroso. Isso não existe no tratamento de paciente grave, tá? Então, as pessoas ficam com essa discussão aí, eu não entendo por que os jornalistas ou outros, né, algumas mídias ficam dando tanta ênfase a um medicamento ao outro. Às vezes, a própria Organização Mundial da Saúde, eu fico admirada dela dar uma ênfase ou um medicamento ou outro, sendo que a gente sabe que são um conjunto de medicamentos que vai tratar. O inflamatório sistêmico, corticoide, vai ser, talvez, uma escolha de um antiviral, um antibiótico, mas é um conjunto, não existe um remédio milagroso, isso não acontece, em doença alguma. Ok. Professor Renato, suas considerações finais aí para os nossos ouvintes dessa live.
para a gente terminar a live aí com sucesso. Bom, eu acho que para finalizar, é uma coisa que eu venho falando já, tanto para os meus alunos na retorno das aulas, né, online que a gente vem fazendo, tanto para os meus clientes da empresa que eu tenho de consultoria, que eu acho que o mais importante nesse momento de pandemia para a gente é calma. A gente tem que ter calma em tudo. A gente não pode achar que o mundo vai acabar, que todo mundo vai morrer, que esse vírus vai ser a peste negra 2.0, só que a gente não pode também achar que é uma gripezinha, um resfriadinho, que não vai acontecer nada. A gente tem que ter calma, a gente tem que ver a gravidade da doença, claro, existe uma gravidade, e a gente tem que ter informação e informação correta. Diariamente, eu mesmo recebo diversas mensagens no WhatsApp de grupos, de pessoas do meu convívio, passando aquelas fake news, falando que água com limão mata o vírus, que se você bochechar vinagre mata o vírus, que se você comer abacate de madrugada mata o vírus. E eu vejo que isso presta um desserviço para a nossa sociedade, né? Porque muitas vezes a pessoa que repassa ou a pessoa que recebe, ela acredita que aquilo é verdade não por maldade, mas por falta de conhecimento mesmo, né? Ela é leiga no assunto, ela não entende, ela recebe uma mensagem toda bem produzida, bem escrita, com dados técnicos falsos ou errados ou tirados do contexto, e ela acredita naquilo e ela segue aquilo. O problema dela fazer isso é que ela vai estar se expondo ao vírus, né? Porque ela vai estar achando que está gargarejando o vinagre, ela está livre do vírus, e daí ela deixa de ter outros cuidados. Ela começa a não lavar a mão tanto, ela começa a não borrifar álcool nas coisas, ela começa a fazer aglomeração, achando que aquele vinagre vai ser a cura para ela, né? Então, eu acho que é importante para a gente informação correta, calma, e principalmente nessa retomada das atividades que a gente está tendo, né? Tá abrindo restaurante, tá abrindo academia, tá abrindo alguns clubes. É importante que a gente ainda mantenha o nível de alerta um pouco alto. A pandemia não acabou, o vírus ainda está circulando, nós não temos nem cura e nem tratamento efetivo correto. Como Denise falou, o tratamento é complexo, são vários fatores envolvidos, a gente não conseguiu definir ainda um protocolo exato de que a pessoa chega, vamos fazer esse protocolo e a pessoa vai sair curada. A gente não tem então a gente não pode baixar nossa guarda, né? Não é porque as coisas estão voltando à normalidade que o vírus está deixando de ser forte ou está deixando de circular. Porque se infelizmente a gente baixar a guarda, não ter os cuidados necessários, essa situação vai piorar e a gente vai ter que fechar as coisas de novo, né? A gente vai voltar a regredir ali as fases da pandemia e ter que ficar trancado em casa todo mundo, né? Eu acho que isso ninguém quer. Então, eu acho que é isso, é conhecimento correto, né? Calma e não abaixar a guarda, continuar com os hábitos de higiene correto ao longo de quanto tempo for necessário, né? Legal, professor. Eu vou aproveitar, professor, para você deixar uma mensagem aí, não, principalmente para os nossos alunos, né? Para os nossos alunos que são jovens, a maioria, os universitários também, de outras universidades, para os jovens, né, universitários, que você também é um jovem, que você possa deixar uma mensagem aí para os nossos jovens de todas as áreas, que são universitários, e que, infelizmente, a gente tem conhecimento que muitos pararam, desistiram, estão cabisbaixo, muitos, infelizmente, também. Eu vou fazer uma live sobre o suicídio, né? Que aumentou muito nessa pandemia, nesses 6 meses. Então, e a maioria foi entre 16 a 29 anos, até. Então, foi assim, horrorizante esse diagnóstico. Então, deixa uma mensagem aí para os nossos jovens. Bom, primeiramente, que dias melhores virão. Isso é uma fase, né? Isso vai passar. Às vezes bate mesmo o desânimo na gente, bate aquela vontade de largar tudo, tanto emprego como tudo, mas eu acho que a gente tem que ver um futuro melhor. Isso não vai ser para sempre, isso é uma coisa temporária, por mais que a gente parece que já tem anos já nessa pandemia, isso vai passar, isso vai sair, e a nossa vida vai continuar. Então, por mais que a gente esteja difícil, com dificuldade, com desânimo, a gente tem que sempre olhar para frente, a gente tem que ver lá na frente o que a gente quer e batalhar por isso, né?
todo mundo tem batalhas, todo mundo tem lutas, a gente nunca passou por uma luta tão grande quanto essa, mas nossos avós passaram outras lutas, nossos pais passaram outras lutas, e agora essa é a nossa luta, né? Nós, jovens, dessa idade principalmente, os meus alunos, eu falo muito isso para eles, eles são o futuro do país, né? Daqui 10, 20 anos, eles vão ser a força motriz ali, eles que vão estar trabalhando para o Brasil continuar um país bom, um país rico, né? Apesar das desigualdades, é um país bom. Se eles desanimarem agora, eles vão estar prejudicando tanto o presente e o futuro deles, como de toda uma nação, né? Então a gente tem que pensar sempre à frente, a gente não pode ser imediatista, a gente não tem que pensar só no hoje. Não somente nessa época de pandemia, né? A gente tem que, para a vida inteira, sempre pensar para frente, né? A minha mensagem é essa, né? Que dias melhores virão, eu acho que isso já resume tudo. Legal, Renato. Muito obrigada, professor Renato, pela sua voluntariedade, pela sua generosidade em estar participando dessa live aqui conosco. Professora Denise, suas considerações finais, e já que a gente finaliza, de fato, a live. Bem, gente, aí como ressaltando o que o professor Renato falou, né, Florence Nightingale foi uma grande teorista de enfermagem, na verdade, a mãe da enfermagem mundial, e a teoria dela exatamente fala da higiene, é ambientalista, né? A Florence foi para a guerra, em 2 semanas ela diminuiu em 40%, de 40% para 2% as mortes, só com atitude de higiene. Eu quero chamar a atenção, então, que a higiene é o principal na área para ser uma pessoa saudável. Tá? Então, se a gente tiver a conscientização de ter os costumes de higiene, que os profissionais de saúde estão orientando, isso vai ajudar muito na pandemia. Tá? Bem, e para me despedir de vocês aí, você quer falar alguma coisa, Simone? Dá uma mensagem também. Agora eu vou pedir que você deixe uma mensagem para a sua classe, né? Para os enfermeiros. E também vamos estender para os médicos, para os futuros enfermeiros, para o pessoal, os profissionais da área da saúde, fisioterapeuta, os de farmácia, todos os alunos da área da saúde, os jovens e os seus alunos da parte de enfermagem, porque eu acredito que muitos ficaram assustados, né? Inclusive a minha filha, ela está tentando medicina. E as amigas dela falaram assim, olha, eu acho que eu vou parar por aqui, não vou querer não, porque depois eu vou ficar de frente lá como médico, e estudar tanto para poder, daí a pouco morrer tão cedo, né? É claro que isso aqui que eu estou falando é um exagero. Mas, Denise, deixa uma palavra aí de esperança para os nossos alunos de toda a área da saúde e para os jovens, né? Bem, a mensagem que eu tenho que trazer é que fiquem realmente calmos, tranquilos, né? Apesar de todas as dificuldades, de todas as ameaças aí que nós temos aí por estar na linha de frente, mas o importante é saber que se você se cuidar, tem que se cuidar, né? Usar todas as medidas de proteção individual e acreditar que tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar, esse é um momento, né? E nós podemos nos cuidar, nós sabemos, nós temos conhecimento para a gente se cuidar, para a gente se proteger, então use esses conhecimentos, use, né, para que você possa se proteger, né? E ao longo da vida sempre vai surgir momentos difíceis, né? Vai vir em momentos, palavras, coisas para nos colocar para trás, para nos fazer desistir, né? Então, ao longo da nossa vida sempre vai acontecer isso. E esse é um desses momentos que está surgindo aí várias coisas, tentando nos colocar para baixo, nos fazer parar, nos fazer desistir, mas não pare, não desista, siga em frente. Aí eu vou falar o que Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajosa, vai em frente porque eu estou contigo. Ok, muito obrigada, Denise, pela sua voluntariedade, pela sua generosidade, por dispor desse tempo nessa live social. Eu quero aqui lembrar mais uma vez e reforçar o que os nossos mestres falaram, a questão da prevenção. Todas as minhas lives eu termino dizendo, se for necessário você sair de casa, principalmente os adolescentes, as crianças, os jovens e os idosos, se for necessário você sair, e o trabalhador que precisa mesmo
sair, né? Poder garantir aí o seu salário, a sua provisão. Use máscaras, use máscara de prevenção. Já foi dito aqui, é 80%, 90% o uso da máscara, é empatia por você e pelo próximo. Então, você tem que se cuidar. Então, use máscaras. E agora, com toda essa informação que você teve aí, todos os trabalhadores já estão quase voltando, todos, né? Não somente aqueles de serviço essencial. Então, o motorista, o frentista, o padeiro que continua aí, que está aí desde o início, os enfermeiros, enfim, todos que estão voltando, que tenham o cuidado. E na empresa, os empresários, os gestores, que tenha essa questão da humanização, de lembrar que o seu trabalhador não é uma máquina, não é um produto. Ele precisa ter todos esses cuidados para prevenir a saúde do seu trabalhador. Então, que todos os trabalhadores tenham a sua mente, pegue essas palavras de incentivo dos nossos mestres e coloque em prática. Dias melhores virão. E eu agradeço a Deus, né, porque nós estamos aqui, e também finalizo essa live, como sempre, lembrando que nós precisamos estar em oração por aquelas famílias enlutadas do Covid-19. Precisamos estar orando por essas famílias e também orando, pedindo a Deus, nas suas orações, por aquelas pessoas, aqueles cidadãos que estão ali lutando pela vida, lá nos hospitais com Covid-19, que já adquiriu a doença. Então, vamos também levantar nossa oração por essas pessoas. Hoje, o Brasil tem mais de 2 milhões e de 300 mil curados do Covid-19. Então, isso é bênção, é sucesso, mas precisamos continuar fazendo com que esses números aumentem. Ainda está pouco, precisamos que aumente. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado, mestres queridos, e todos vocês que nos acompanharam nessa live social. Obrigada, prazer. Obrigado.